Amém, irmãos? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 17. Nós estamos ainda tratando sobre o tema salvação. E hoje chegamos aí no último ponto, uma vez que vimos que a salvação é fruto da ação monergista única de Deus. É Deus quem age, é Deus que opera, é Deus quem nos dá a fé, é Deus que nos dá inclusive o arrependimento, é Deus que se manifesta a nós e nos chama segundo a sua bondade. Mas ao mesmo tempo vimos que isso não exclui a nossa responsabilidade, principalmente depois desse chamado, depois daquilo que nós identificamos como novo nascimento ou como conversão. A partir desse momento, então, nós temos aí o chamado de Deus e aí conta sobre nós algumas responsabilidades. Nós estamos aqui no capítulo 17 de João, que é a oração que Jesus fez pouco antes, né, do cumprimento da sua missão na cruz, onde ele roga em favor dos seus. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesta oração dele. Diz assim o verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, as palavras de despedidas que ele dá nos capítulos anteriores, falando a respeito do envio do Espírito Santo e tudo mais. Então, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ela conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Então veja aqui uma expressão que aponta para essa questão da salvação como sendo alvo de Deus, né? Final do verso 2, ele diz: então, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, com a finalidade, a fim de que ele conceda a vida eterna, a quem? A todos. Nós vamos parar aí. Aí tudo, tá vendo? Jesus morreu por todos. Jesus concede vida eterna. Mas o versículo não para aqui. Diz assim: a fim de que ele conceda a vida eterna a todos quem? Os que lhe deste. Ok? Então aqui mais uma expressão. Nós já estudamos, por exemplo, João capítulo 6, que diz que todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Lembra disso? Sim? Então lá em João, você tem ali pelo menos 3 ou 4 versículos que vão apontar para essa ideia de que ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai senão aquele que o próprio Deus conduziu através de Cristo. Tudo bem? Então, na própria oração de Jesus, ele está dizendo: Senhor, o Senhor me deu glória, me deu autoridade para eu conferir, para eu dar a vida eterna a todos os que me destes. Então, até semana passada, acho que foi o Alex, foi contigo, né, Alex, nós conversamos? Uma pergunta sobre se Jesus tinha morrido por todas as pessoas do mundo, e aí as pessoas que aceitam ou não, ou se as pessoas recebem ou não, como funciona. E aí, então, nós até mencionamos, acho que esse texto, inclusive, né, dizendo, o verso 9, depois vai ficar mais claro, que Jesus ele veio para um grupo específico de pessoas. Jesus não pagou pelo pecado de toda a humanidade e vai receber o troco por aqueles que porventura não forem. Né? O pagamento de Jesus foi uma dívida específica. Nós não sabemos esse valor, mas foi um pagamento específico por aqueles que o Senhor separou para a sua própria glória. Eu sei que, pastor, mas isso parece tão difícil. Difícil é entender Deus. Você nunca vai conseguir, né? Agora, ele, como sendo o Deus soberano, como nós vimos semana passada em Romanos 9, o oleiro tem o direito para fazer do barro um vaso ornamental ou um pinico. O oleiro ele tem todo o direito de fazer do mesmo barro um vaso de honra ou um vaso de desonra. Né? Apesar que o mundo está tão virado hoje que é capaz de você encontrar alguém aí que tem um pinico em cima da mesa lá com ornamental, né? Mas eu acredito que a nossa analogia aqui deu para você entender. O mesmo barro, você faz uma coisa ou outra, e Deus, na sua soberania, então, é que determina isso, e ao mesmo tempo coloca sobre o homem, uma vez que ele concedeu, nós já estudamos isso, o livre-arbítrio,
a responsabilidade de ter escolhido desobedecer. Tá? Então, todo mundo que nasce como descendente de Adão, nasce condenado. Então, não há injustiça da parte de Deus, porque se Deus fosse aplicar a justiça pura e simplesmente, sem o pagamento da dívida feita através de Jesus, todos nós estaríamos aonde? Sem nenhuma exceção, estaríamos aonde? Mortos e perdidos, condenados. Aquela ideia, né? Deus manda a gente para o inferno, então? Não, Deus não mandou ninguém para o inferno. As pessoas nascem no inferno porque são descendentes de Adão. Já nasceram em pecado, já nasceram condenados, já nasceram inclinados. Tanto é que não precisa fazer nada. Né? A própria pessoa vai demonstrar essa inclinação pecaminosa no coração dela. Não depende de quem quer ou de quem corre. Lembra desse texto? A salvação não é pela vontade do homem, ou vontade da carne, ou vontade do sangue, mas de Deus operar a sua vontade. E o Espírito, como o vento sopra onde ele... Irmãos, isso é extremamente difícil de compreender, é verdade. Não estou falando que não é. Mas é isso que a Bíblia inteira vai nos afirmar. Ok? Então Jesus vai dar vida eterna para todos aqueles que Deus lhe deu. E não para todas as pessoas do mundo. Porque se assim fosse, então, você não precisava se preocupar. Jesus pagou por todo mundo, você vai para o céu e pronto, acabou. Está pago, o ingresso já foi garantido, não tem mais o que fazer. Agora, a própria Bíblia deixa claramente em relação à salvação que haverá um juízo final e haverá uma distinção entre aqueles que foram justificados em Cristo e os que não foram. Tudo bem? Só reforçando. Continuemos a leitura aqui. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Esse conheçam, lembra lá da ideia do iad, né? Do verbo conhecer, que é a mesma, é o radical da palavra mão em hebraico. Então, esse você ter toque, você ter conhecimento pleno, não só visto, mas de sentir, de tocar. Então, esse conhecer, quando vem do hebraísmo, aponta para essa intimidade. Por isso, quando Jesus lá em Mateus vai dizer que naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. O verbo conhecer na Bíblia é essa ideia de intimidade. Eu nunca vos amei para salvá-los. Essa seria uma interpretação. Né? Tanto que nós estudamos os dois textos lá, bíblicos, que falam a respeito do conhecimento de antemão. Lá Romanos e Pedro, né, fala da presciência, e Romanos fala daquele que Deus conheceu de antemão. Então, esse conheceu de antemão, ele está associado à mesma explicação que o apóstolo Paulo vai dar em Efésios capítulo 1, verso 4, que em amor nos predestinou. Então, conhecer de antemão aponta para esse fato. Deus teve intimidade, Deus amou, e por isso nos concedeu a salvação. Tudo bem? Então, e o que é a vida eterna? É ter essa comunhão com Deus, é conhecer a Deus. Né? Então ele diz aí, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então nós temos aqui o padrão que a vida eterna atrela, um conhecimento íntimo, uma intimidade, um amor intenso com o Senhor. Fazendo um parênteses aqui, você que está acompanhando os estudos das festas judaicas, nós já falamos a respeito do encontro solene, o Moedim, né? O Moedim, a palavra Moed, que significa encontro agendado, encontro marcado, um compromisso solene com Deus, também tem como radical o mesmo Iad, né? Que é o mesmo conhecimento. Então é um encontro de conhecidos, de quem se ama. Faz dessa palavra um negócio assim maravilhoso, né? Estupendo, algo. Quando Deus diz que tem um encontro marcado conosco, é um encontro de intimidade, é um encontro de alguém, de pessoas que se amam, né? Então
traz um peso muito maior, inclusive, para aquelas agendas que Deus estabeleceu lá, porque dentro do moed você tem a mesma partícula iad aqui, lembrando que no hebraico você não tem a vogal, né? É só consoante, mas é a mesma partícula, que aponta então para um encontro íntimo, um encontro de quem que se ama, de quem se conhece. Tá bom? Continuemos a leitura aqui. Então, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Aí o verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, isso está extremamente de acordo com tudo aquilo que a palavra revela de Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, né? E que deixou a sua glória, se esvaziou, se humilhou, se transformou como homem para cumprir a obra que o próprio Deus lhe confiou dentro dessa chamada economia da Trindade, onde o Pai determina o plano da salvação, Jesus Cristo realiza o plano da salvação e o Espírito Santo aplica sobre os seus o plano da salvação. Tudo bem? Um só Deus, mas com essa divisão aí econômica. O que mais que nós vemos aí? Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens. Que homens? Que me destes. Ele está falando aqui de um grupo específico para quem ele se revelou. Então, manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Então veja, pastor, eu quero saber se eu sou eleito. O senhor falou que hoje nós vamos tratar disso, como eleito, como saber e o que eu tenho que fazer. Primeira coisa, nós estamos vendo aqui. A vida eterna é o quê? Conhecer a Deus e a Jesus. Tá? Conhecer a Deus de uma maneira triuna aqui. Ter intimidade. Conhecer não é saber quem é. Tá bom? Você conhece o seu Valdir? Você conhece o seu Valdir? O senhorzinho que passa aí com 3 cachorrinhos todo dia. Ah, tá. Qual que é o dia do aniversário dele? Ah, vou lá saber, pastor. Eu sei quem é, mas eu nunca conversei com ele, não sei o aniversário dele e tal. Veja, conhecer na nossa perspectiva é saber quem é. Em relação a Deus, conhecer é ter intimidade. Então, o que se espera de você? Como ele? Que eu tenha intimidade com Deus, com Jesus. Aí você fala assim, pastor, não tenho prazer de estar na igreja. Não tenho prazer de estar no culto. É um peso para mim. Não tenho prazer em estar com o povo de Deus. Não tenho prazer em estudar a Bíblia. Não tenho prazer em orar. Meu amigo, alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida. Aí você fala, mas isso é possível? É possível, irmãos. As pessoas viverem a vida inteira dentro da igreja e não conhecerem a Deus. E eu não as culpo. E nem a culpa a mim. Falar, porque o pastor era ruim, por isso que eu não conheço. Não, porque não depende de quem quer e nem de quem corre. Não nasce do sangue, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Eu gostaria muito que todos vocês, de fato, tivessem tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E que conhecessem o Senhor Jesus. Só que eu posso ter certeza plena disso? Não posso. Irmãos, nós que temos o privilégio de ter uma família dentro de um padrão bíblico e de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, temos convicção da eleição e salvação dos nossos filhos? Não temos. Esse negócio é um trem que pega o coração da gente. Né? Aí você fala assim, o ser humano é meio xarope nesse sentido, né? Porque ele acha assim, né? Vai na igreja para ficar salvo. Não é assim que funciona. É filho de presbítero, vai para o céu de caixão e tudo. Não vai. Filho de pastor, então, está um patamar acima. Não está. Se ele não estiver contado entre aqueles que Deus separou para a sua glória, meu amigo, não vai.
Isso vai trazer tristeza ao coração dos pais? É óbvio que vai. E eu só consigo entender o texto de Apocalipse que diz que o Senhor, lá no dia, né, da eternidade, Deus vai enxugar do rosto toda lágrima por conta da sua presença de paz e de amor. Por que eu choraria no céu? Fala para mim. Eu só tenho um motivo que eu choraria no céu. Eu acredito que seja o mesmo motivo. Se você que entendeu o Evangelho, compartilhe comigo. É de chegar lá e não ver os meus queridos lá. E você sabe qual que vai ser, às vezes, o choque maior? E crescer na igreja comigo. E eu, como pai, ensinei, eu trouxe, eu falei, eu expliquei. E racionalmente eles entenderam. Mas não conheceram a Deus, não tiveram essa intimidade com o Senhor. E aí Deus certamente vai falar, meu amigo, não dependia de você, cara. Não é do sangue, não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, mas é a minha vontade. E aí a presença e o consolo do Senhor vai ser tamanho que isso vai ser uma situação que o meu choro será, se porventura passar por uma situação dessa, vou ser consolado lá e a presença de Deus vai me suprir perfeitamente. Mas é algo terrível no coração de qualquer pai, de qualquer mãe? Claro que é. Claro que é. Imagine, irmãos, a gente desce além em Jacó, né? O usurpador, o cara mentiroso, desce além. Todo mundo fala mal desse coitado desse Jacó. Mas imagine você, pecador como você também é, dentro do contexto de Jacó, saber que um dos seus filhos não vai para o céu. Porque antes dos meninos terem nascido, ou melhor, né, voltar, Jacó é o fato. Estou falando de Isaac. Imagine de Isaac. Chegar para Isaac e falar assim, Jacó vai ser salvo e Esaú não. Ele sabia disso? Já ele sabia. Foi dito para eles antes dos meninos nascerem, antes de Jacó e Esaú nascerem. Já sabiam. Imagine que tal situação. É isso que conduz, inclusive, a Rebeca, né? A manipular a escolha ou a bênção de Isaac sobre Jacó. Lembra? Já estava cegão, aí fez Jacó se passar por Esaú para receber a bênção do pai. Está errado, errou. Mas por que ela fez isso? Porque ela sabia que Deus já tinha falado para ela quem que era quem ali. E talvez isso explique por que Jacó gostava tanto de Esaú. Por que Isaac gostava tanto de Esaú? Era o filho querido dele. Porque não é fácil, irmãos, você lidar com essa situação. Não é fácil. Né? Você chegar para os seus filhos, você explica, não sei o que, eles falam assim, mas eu não consigo entender esse negócio, não. Eu tenho um casal de presbítero, um casal, ele é presbítero, né? A gente mantém contato até hoje, porque eu pastoreei eles na época de Matão. Tem 2 filhos, meninos fantásticos, meninos. O mais velho é um pouquinho mais velho que a Duda, e o mais novo, acho que é um pouquinho mais velho que o Samuel. Entre o Samuel e a Elô. O mais velho, há uns 3 anos atrás, chegou para o pai e falou assim, pai, eu não acredito em Deus. Fez 18 anos, né? Pai, não acredito em Deus. E saiu da igreja. Menino joia, fantástico, inteligentíssimo. Não acredito em Deus. E agora, coisa de alguns meses atrás, o mais novo chegou para o pai e falou, pai, não acredito em Deus também. Não consigo. Eu entendo. Tudo que vocês me explicam, tudo faz sentido para mim, mas eu não acredito.
que um pai e uma mãe faz? Vai embora. Não tem mais o que fazer, cara. Você ensinou tudo. Os meninos tocaram na igreja, líderes da... Eu estou sujeito a isso, você está sujeito, todos nós estamos. Porque não depende de quem quer, não nasce da nossa vontade, não nasce da vontade do homem. Eu gostaria que todo mundo fosse. Paulo gostaria que todo mundo fosse. Ele registra isso em Romanos. Meu desejo é que todo judeu fosse salvo. Ele diz, mas não é. E eu vou ficar pregando, vou ficar falando até, mas eu sei que não é. Hã? Mas é semente. Não, porque a semente só vai aflorar, Edmeia, no solo bom. Lembra da parábola do semeador? São quantos solos? Um caiu na beira do caminho, que é aquela areia lá do caminho, né? Outra nas pedras, outra nos espinhos. E só uma parte caiu na terra boa. A semente até produz, é aquilo que nós falamos dos iluminados. Até germina, você fala, nossa, agora vai. Aí vem o sol, seca. Os espinhos, sufoca. Ou os passarinhos vão lá e comem a semente. A semente só vai brotar no coração daquela que é a terra boa. Eu não sei qual é a terra boa, por isso que eu jogo semente para todo lado, é verdade. Mas só vai brotar a semente que cai na terra boa. Se você fizer uma proporção, é lógico que não é esse o objetivo do texto, mas de cada 4, um brota. Olha só que coisa louca. Então, às vezes a gente fala, não, mas nós falamos do evangelho. Pode ser que é uma terra que ainda vai produzir até o final da vida, enquanto a vida é a esperança, né? Então, vai lá, pode ser que o cara germine lá no último suspiro dele. Ótimo, louvado seja Deus por isso. Mas pode ser que não. Porque não é da minha vontade. Quer ver? Marca aqui João 16, né? Vamos reforçar esse texto aqui. Marcou? Volta lá para o começo do Evangelho de João. Quando nós olhamos no capítulo 1, verso 11, falando de Jesus, o verbo, o logos, a palavra, veio para o que era seu e os seus não receberam. Que está falando que ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí o pessoal fala, tá vendo? Você tem que receber Jesus. Calma, continue. Os quais, ou seja, aqueles que receberam, são os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Como nós já vimos aqui, não é o fato que você é judeu, tem sangue judeu, que você está salvo. Não é nascer do sangue, nem da vontade da carne. O próprio homem querendo, eu quero ser salvo. Não é o que você quer. Porque o homem morto, ele não quer nada. Mas mesmo que ele quisesse alguma coisa, não nasce da vontade, do desejo da própria carne dele. A carne é inimiga de Deus, nós sabemos disso. Não nasce da vontade do homem, ou seja, eu quero que você seja. Não é da minha vontade. Mas é da vontade de Deus. Agora, como que eu sei? Primeiro, volta lá para João 17. Você conhece a Deus e a Jesus, ou seja, você tem intimidade. Tem intimidade com Deus. Você ama estar na presença do Senhor. Pois não, Ricardo? Dá. A questão do filho pródigo dá. Mas veja, o problema do filho pródigo é que muitas vezes as pessoas interpretam a parábola de uma maneira totalmente errada.
colocando o filho como se fosse toda a ação do filho. Não é. A parábola está associada a mais duas parábolas. Você lembra? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, ou da moeda perdida, e o melhor título que seria do filho pródigo é a parábola do filho perdido. Tanto é que o foco lá é: esse filho estava morto e reviveu. Então não foi a ação do filho que pervertiu. É sempre a ação de Deus. É o pastor que vai buscar a ovelha, é a mulher que varre a casa para achar a dracma. Essa ovelha estava perdida e foi achada. Essa dracma estava perdida e foi achada. Esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então há esperança. Enquanto há vida, Deus pode trazer, mesmo a ideia de alguém que estava dentro de um contexto, né? O que aponta, de certa forma, as três parábolas em conjunto? Aquele que está lá fora do contexto da aliança. Estou falando da igreja, tá? O contexto da aliança, apesar de ser a real aliança, mas não estou falando da igreja. Então, aquele que está lá fora, descrente, está lá, é ovelha perdida, alguém vai e o acha e o traz. Aquele que está perdido dentro da casa, ela não perdeu a moeda na feira. Ela perdeu a moeda onde? Dentro de casa. Aí você fala assim: nossa, meia desmanzelada, velho. Não, contexto da época. Tanto é que ela tem que acender luminária. Não lembra? Mas ela perdeu dentro da casa. E o filho é aquele que estava na casa, foi embora. E aí depois, sob a ação do próprio Deus, essa é a ideia que toda a palavra de Deus, estava morto e reviveu. Então há esperança? Claro que há. Enquanto há vida, há esperança. Por isso que qualquer postura que eu falei que esse pai e essa mãe têm que fazer? Orar até o fim e continuar tendo oportunidade, vai falando do amor de Deus. Uma hora, Deus pode muito bem se revelar a eles. O seu filho ou a sua filha, dentro de um contexto de igreja, ele precisa passar por essa experiência da revelação de Deus na vida deles. Claro, perfeito. Deus tem a sua história, perfeito. Deus tem o seu tempo, por isso que é o chamado. Um é chamado às 9 da manhã, outro às meio-dia, outro às 3 da tarde, outro às 5. Tem o tempo de Deus nessa história aí, é óbvio. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso chamado, o momento da nossa conversão. Só que o que eu estou chamando a atenção é o fato de que não significa que a pessoa está dentro da igreja que ela já conhece a Deus. Não é isso que significa. Porque a pessoa pode estar dentro da igreja e nunca ter conhecido a Deus. Ok? Então, característica. Você conhece a Deus? Conheço. Você tem intimidade com Deus? Conheço. Opa, então esse é um ponto positivo. Para a sua própria segurança. Tudo bem? Volte aqui para João 17. Verso 6 ainda. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm feito o quê? Guardado a palavra. Além dessa intimidade com Deus, você tem que fazer o quê, meu amigo? Guardar a palavra. Tudo bem? Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Presta atenção, verso 9. É por eles que eu rogo, por aqueles que conhecem a ti e a mim, e que guardam a palavra. É por eles que eu rogo. Eu não rogo por todas as pessoas do mundo. Eu rogo por esses que conhecem a ti e a mim e que guardam a tua palavra. Esses que são teus e que o Senhor mesmo me deu. É por esses que eu rogo. O que mais ele diz? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. E por que o Senhor me deu? Porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e todas as coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo,
mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. A unidade, irmãos, na palavra e na comunhão com o Senhor, tem que ser uma das nossas características. O que mais que ele vai dizer? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto quem? Quem que é o filho da perdição? Judas. Tá? Ah, Judas foi salvo e perdeu a salvação. Não, ele nunca foi. Tudo bem? Ele nunca foi. Ah, mas ele conviveu com Jesus, viu os milagres de Jesus, comeu da ceia. Não depende de quem quer, de quem corre. Não nasce da vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que mais? Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, eu vou para junto de ti. Isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Tiago, quanto infiéis, adúlteros, é a palavra que Tiago vai usar lá. Não sabe que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Irmãos, não passa pelo verdadeiro crente, aquele que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, que guarda a sua palavra, viver em comunhão com as práticas do mundo. Não dá. Você flertar com o mundo. Porque usando as palavras, vai te engravidar. Se você flertar com o mundo, ele vai te engravidar. E sabe qual que vai ser? Vai dar luz ao quê? Ao pecado. É dessa forma que ele usa lá. Infiéis, não sabe que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus? Então, se você é de Deus, tem intimidade com Deus, não tem como você ter intimidade com as coisas do mundo. A sua vida não pode ser direcionada, dirigida e pautada nas coisas do mundo, irmãos. Então, eu vejo pessoas que se dizem crentes, se dizem conhecedores de intimidade com o Senhor, e aí você dá uma passadinha rapidinha lá nas páginas, na rede social dela, você fala assim, peraí, esse cara não tem nada a ver de Deus, não. Porque é só questões do mundo. Esse ano eu fiquei indignado com um casal, que eu fui pastor, e até mandei mensagem para eles. Os caras foram no carnaval. Me puseram lá na página lá. Desfrutando da alegria. Carnaval. Vai desfrutar a alegria no inferno, cara. Porque se você diz uma semana que você é crente, na outra semana você posta que está desfrutando da alegria, a sua alegria é o Senhor. Meu Deus do céu. Você não entendeu esse negócio? Aí o cara fica flertando com o mundo. Não, pastor, é que na sexta-feira eu gosto de ir na gafieira e tal, porque é bom, a gente conhece tanta gente legal. Não tem alegria de estar com o Senhor, tem alegria de estar... Ah, mas é um show, é tão gostoso, não sei o que. Edifica, irmãos. Glorifica Deus, irmãos. Você não tinha que estar lá. Simples assim. Da mesma fonte, jorra água salgada e doce? Não, meu amigo. Não tem como você ser. Ou você é uma coisa ou você é outra. Você não é do mundo. Tem práticas, irmãos, que são lícitas, mas não convém. Você sabe disso, olha que coisa linda.
Você sabe. Ah, pastor, mas é lícito, não tem problema nenhum, todo mundo faz. Mas como você é de Cristo, você tem intimidade com Cristo, não convém. E por amor a Cristo e amor ao débito na fé, você não faz. Você não participa. Ah, mas foi para ajudar, para uma boa causa. Oi? Se é por boa causa, você vai participar da barraca do beijo lá na quermesse da Santa Maria do Passa 8. Ah, pastor, boa causa. Topa? Hã? Vou pôr seu marido lá para fazer um show de striptease porque é uma boa causa. Top? Você libera ele para fazer? Uma boa causa, pastor. Vai levantar dinheiro para... Porque hoje até as boas causas estão desvirtuadas, né? Mas é boa causa. E aí? Não, mas a lei permite, viu, pastor? Não tem nada de errado no que nós estamos fazendo. Meu amigo, pode ser lícito. Pode ter o aval do governo. Se você é íntimo de Deus, você sabe que aquilo que é íntimo do mundo, você tem que estar fora. Nossa, você é chato, hein? Você não vai em nada, você não participa de nada. A gente, todo final do ano, tem a festa da gafieira nossa aqui, da empresa, onde todo mundo fica bebo, vomita no outro, e você nunca vai. Onde a gente solta as frangas, os peru, tudo, e você nunca vai. Nossa, você é zica mesmo, hein? Sou zica, pronto. Porque eu não sou desse mundo. Essa é a característica do eleito. Ele sabe o lugar dele, da onde que ele é. Aí, pastor, mas os outros... a gente vai ficar excluído. Oh, parabéns! Esse é o objetivo, você ficar excluído do mundo. Aí, cada coisa, irmãos, que acontece, que a gente fala assim, puxa vida, eu acho que não estou sendo claro, né? Porque aí pesa a culpa sobre mim, eu me culpo. Não é possível. Eu convivi com o cara tanto tempo e o cara fez. Não, a culpa foi minha. Senhor, me perdoe. Eu falei alguma coisa, não é possível. Eu não devo ter falado de modo claro, Senhor. Eu me cobro por aquilo que eu ensino aos meus filhos, eu me cobro por aquilo que eu ensino à igreja, eu me cobro para a maneira que a gente lida com os problemas. Porque na minha cabeça, o Senhor me confiou, eu tenho que fazer o melhor. Só que tem hora que não é, cara. Tem hora que a cabeça dura do cara, não tem jeito. Mas se você é eleito, Senhor, você sabe do que eu estou falando. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. A aula já está indo. Então, vou repetir o 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Aqui, ó, esse é o alvo. É odiado pelo mundo. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Irmãos, não adianta a gente montar uma comunidade quaker ou montar um mosteiro Real Aliança, tirar todo mundo do mundo e a gente ficar enclausurado. Não, não é isso. O objetivo é que você está vivendo no mundo, você está dentro do contexto do mundo, mas não andando como o mundo quer que você ande. Não praticando aquilo que o mundo quer que você pratique. Você é o chato da história. Porque o mundo quer um negócio, você... eu não concordo. Você não concorda com nada, velho. Os caras não topam nada. Os caras não aceitam nada. Você não é desse mundo? Agora você entendeu. Eu não sou desse mundo. Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Isso pode soar, irmãos, um negócio assim absurdo para alguns de vocês. Mas para aqueles que entenderam que de fato o que Cristo fez por nós, esse é o padrão. O que mais? Verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele repete a história. Verso 17. Santifica-os na onde? O que é a verdade, irmãos? Aqui é a palavra. Por isso que lá no começo diz que Jesus é o Logos. Jesus é a palavra. A tradução para verbo, muita gente critica, né, o fato de ter usado o verbo,
Mas a ideia de ter usado a tradução para logos lá de verbo, eu já disse isso, é para fazer uma conexão lá com Gênesis, capítulo 1. Disse Deus, haja, é um verbo. Então o verbo é a palavra, porque todas as coisas foram criadas por meio dele. E nenhuma das coisas que foi criada não foi sem a palavra. Então, aqueles que criticam a tradução de logos para verbo, é porque o tradutor ele quis fazer essa conexão com Gênesis. Mas a mesma palavra lá, logos, que é traduzido por verbo, é a que é traduzida aqui por palavra. Então Jesus, ele mesmo já tinha dito isso lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então santificas na verdade é ao mesmo tempo na palavra, e quem que é a palavra? Quem que é o logos? O próprio Cristo. Então santifica-nos em Cristo, santifica-nos no ensino dele, na palavra. Ele é a palavra encarnada. Tudo bem? O que mais? Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na palavra, na verdade, ou no próprio Cristo. Então, outra característica. Você busca pela santidade. A santificação, mesmo que você sabe que é uma ação de Deus na sua vida, mas naquilo que cabe a você, você busca. Você luta. São tantas expressões nas Escrituras, irmãos, que apontam para esse lado de mortificar a minha carne, negar a mim mesmo, despir do velho homem, revestir do novo homem, estar em Cristo, me conduz a ser uma nova criatura. Ou seja, são tantas e tantas expressões nas Escrituras que mostram essa necessidade que o eleito tem, que o crente verdadeiro tem, de buscar a santificação. Ele troca de roupa, ele como fala o termo aqui, me ajuda? Se despe do velho homem e se reveste do novo homem. Não tem como o cara dizer que tem intimidade com Deus e continuar sendo o mesmo homem que ele era antes. Ele retira o que não presta e se reveste daquilo que presta. O que mais, irmãos? Verso 20. Não rogo somente por estes. Está vendo? Não está rogando só por estes que Deus lhe deu. Calma, não terminamos o versículo. Ainda bem que tem o verso 20. Porque senão Jesus estaria rogando só por aqueles que conviveram com ele durante o ministério terreno. Mas aí ele te inclui aqui, olha que coisa linda. Ele diz assim, não rogo somente por estes que ele compartilhou da palavra, que ele conviveu e tudo mais, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso inclui a você, isso também me inclui. Jesus orou por você mesmo antes de você existir, porque para ele já tudo existia. E ele rogou ao Pai para que você estivesse nas mesmas características que os primeiros discípulos estavam. Esse verso 20 é importante, porque ele inclui todos os crentes que vieram depois. E aí ele vai dizer da mesma coisa que ele disse para os primeiros. Vocês têm que ser unidos. Aí ele diz, a fim de que todos sejam um. Qual que é o mecanismo para que sejamos um? Vamos ver se está bom de interpretação de texto aí. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, com a finalidade de que todos sejam um. Como que a gente pode ter uma unidade como igreja, irmãos? Por intermédio do quê? Da palavra. A palavra é o crivo que nos diferencia de todos os outros. O cara pode falar que é de Deus, mas se ele não segue o mesmo ensinamento, não tem como ser um com ele. O pessoal fala assim, nossa, mas por que tem tanta igreja, tanta denominação? E por que mesmo dentro da própria denominação tem tanta diferença? E às vezes, por que você não consegue ter comunhão com fulano? Porque não é da mesma igreja. Espera aí, meu filho. O padrão não é a denominação.
Não é porque o cara chega assim, eu sou presbiteriano, você fala, ai, maravilha, louvado seja Deus, somos um. Você é presbiteriano, mas você crê no quê, meu amigo? Porque hoje em dia, falar que é uma coisa não significa nada. O critério é a palavra. Não é a denominação, não é o nome da denominação, mas é a palavra. Nós cremos por intermédio dessa palavra e é através dessa palavra que nós somos feitos um. Se o cara não concorda com a palavra, meu amigo, ele pode falar que é de Cristo, ele pode falar que é a igreja do Senhor Jesus, ele pode até andar com a Bíblia debaixo do braço para cima e para baixo, mas se ele não crê nos princípios fundamentais das Escrituras, como única regra de fé e prática, não dá para ser um com ele. Se a salvação não é por obras, é por mérito, não dá para ser um por ele. Se ao invés da ressurreição ele crê em reencarnação, mesmo crendo em Jesus, não dá para ser um com ele. Se só a igreja dele salva e não é Jesus que salva, não dá para ser um com ele. O critério é a palavra. Se o batismo dele salva e o da Bíblia diz que não é isso, olha, mesmo que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seja lá mais quem que ele queira colocar no pacote, não dá para ser um com eles. Estou sendo claro aqui, irmãos? O que mais? A fim que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa coerência, irmãos, com a palavra e com a intimidade com Deus é o padrão para que o mundo creia. O que a igreja tem usado de estratégia hoje? Fidelidade às palavras para que o mundo creia? Não. Ela tem se amoldado ao mundo para trazer o mundo para dentro da igreja. Aí o que você faz? Você não está trazendo ovelhas para dentro da igreja, você está trazendo bode. E pior, além de bode, você está trazendo lobo. E quando você traz bode e lobo para dentro da igreja, a ovelha sofre. A verdadeira ovelha sofre. Porque o bode come mais. Já viu o bode comendo? A ovelha, irmãos, coitadinha da ovelha. A ovelha, ela precisa de cuidado constantemente. Você deixar a ovelha sozinha, ela morre por si só. Agora, bode, velho. Meu Deus. Você deixa um bode sozinho, ele transforma a floresta amazônica em deserto. Porque bode é assim. Tanto é que você vai num lugar que está tudo detonado, o que sobrevive? Bode. Lá no Senegal, pelo amor de Deus, aquilo era uma praga. Não tinha nada. Só tinha uns arbustos cheios de espinho. Quem comia? Bode. Parecia que fazia, já ia comendo e ia palitando os dentes. Põe uma ovelha ali, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Então, bode é o trem pior que tem. E quando você traz isso para dentro da igreja, ele come tudo. Destrói tudo. E aí a ovelha padece. A fidelidade às escrituras, irmãos. A coerência do padrão escriturístico é o que vai conduzir o mundo a crer, se esse mundo for do Senhor. Não é na estratégia de trazer as pessoas para cá e dizer, deixa aí, um dia o Espírito Santo toca. Meu amigo, o bode não vai deixar de ser bode. O lobo não vai deixar de ser lobo. Tem. Então fala da experiência aí da ovelha do bode. Bate nas ovelhas. Não dá, por isso tem que separar o bode da ovelha. Só eles querem comer.
e dá chifrada na ovelha. O trem é diabólico, esse trem aí não é à toa que simboliza o bicho. Não, o que eu estou falando, bode é um trem complicado. Você põe bode junto com a ovelha, você acaba com a ovelha. Deixa eu já deixar no ponto aqui, beleza. Então vamos lá, irmãos. Esquece do bode um pouquinho. Então, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho, verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória, para que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Agora o verso 24. Pai, a minha vontade, olha a vontade de Jesus, ó. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Você tem medo de morrer? O eleito não tem medo de morrer, irmãos. Tem medo da morte. Porque ele sabe que é o cumprimento da vontade de Jesus. Onde que Jesus quer que você esteja? Com ele. Agora, para você ir para ele, você tem que fazer o quê? Tem que passar por onde? Pela morte. Ou a não ser que você seja a última geração, e aí você não vai passar pela morte, né? E vai ser transformado, mas vai estar com ele. Mas se nós não formos na última geração, meu amigo, só vai ter um jeito de ir para o céu. Como? Morrendo. Oi. E aí você crê em Jesus? Crê. Você crê na vida eterna? Creio. Pastor, mas eu morro de medo de morrer. Aí não tem jeito. Como diz acho que é o Evandro Mesquita, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Aí, o verdadeiro crente não tem esse medo, não, hein? Ai, pastor, eu descobri, o médico me deu 3 meses. Que bom que o seu bilhete já veio com data, né? Então aproveita os últimos 3 meses, fala de Jesus para todo mundo, glorifica a Deus aí no tempo que te falta. Ai. Jesus pediu para você estar lá com ele. Ah, pastor, então peraí, você não entendeu. Porque se a Bíblia diz que lá é um negócio que a gente não consegue mensurar de tão maravilhoso que é estar na presença do Senhor, e que Paulo fala que ele estava em crise porque ele desejava estar lá, mas queria continuar servindo aqui, então você não entendeu. Ah, mas eu vou deixar tudo essas coisas aqui. Tem mulher que fica preocupada se o marido vai casar de novo e se vai usar as panelas dela. Meu amigo, você vai lá estar preocupado com a panela lá no céu? Que é isso? Deixa a outra usar a panela. Você está no céu, cara. Né? Ou então pede para pôr dentro do caixão, pelo menos ninguém usa, né? Mas o crente ele não tem medo da morte, porque é um pedido de Jesus. Jesus quer que você esteja lá com ele. Para finalizar aí, Pai, justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor é outra característica do eleito. Não esse amor que está sendo pregado no mundo aí, o amor que tolera todas as coisas. Esse não é um amor cristão. Mas é um amor que está segundo o exemplo do próprio Cristo. Um amor que demonstra compaixão quando precisa demonstrar compaixão, mas que também confronta e diz não quando precisa assim fazer. Tudo bem? Então aqui em João 17 nós vemos aí alguns princípios que se espera dos eleitos. Conhecer a Deus, amar a palavra, viver a palavra, buscar santificação. Está tudo aqui. Aí vamos sintetizar isso aqui
no slide aqui. Como que eu posso ter certeza, então, que eu sou eleito? Então, eu posso ter certeza, irmãos, dentro da minha postura de fidelidade para com as coisas de Deus. Como nós vimos, eu não vivo mais segundo o meu padrão, o padrão do mundo, mas eu tenho intimidade com Ele, eu conheço a Deus e a Jesus. E eu não vou sair do mundo, mas eu vou estar no mundo vivendo para a glória de Deus. Então, com a certeza da salvação se demonstra, primeiro, na minha fidelidade a Deus, mesmo que todo mundo seja infiel. É o meu compromisso específico, pessoal. Né? Como a gente disse para os nossos filhos, você não é os outros. Se os outros estão fazendo, os outros são os outros. Você é o meu filho, então você não vai fazer. Você é o seu relacionamento íntimo com Deus, é você. Se os outros todos estão aí vivendo o problema dos outros, tem todos esses versos aí depois, não vamos ter tempo de olhar tudo. Não. Segundo, eu posso ter certeza da salvação na segurança infalível da fé. Por quê? Nós vimos que a fé salvadora é dada por Deus, não é isso? Então, se você crê em Deus como o Criador, o Salvador, o Deus Trino, tarará, é uma prova da certeza da sua salvação. Porque o ímpio, ele não crê. Ele crê no Deus, nesse Deus que não pode ser conhecido, que não pode ter intimidade com Ele, um Deus que está distante. Agora, aquele que tem comunhão com Deus é aquele que tem intimidade, que conhece, e pela fé. Nós vemos lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer para se achegar a Ele, e crer não apenas na existência dEle, mas que Ele se torna o presenteador ou galardoador daqueles que o buscam. Então não tem como você ter certeza da salvação se você não tem nem fé. O que mais? Na evidência interna das promessas. Você vê as promessas que Deus tem aplicado na sua palavra sendo aplicadas na sua vida. Questões até simples do dia a dia, irmãos. Que qualquer pessoa entraria em desespero e de repente você se sente paz e tranquilidade em Deus, mesmo quando o mundo está de pernas para o ar. Isso é fruto de uma confiança, da fé e da aplicação das promessas de Deus. Saber que Deus está contigo. Pode estar o mundo caindo, mas Deus falou que está comigo, então está comigo. Eu estou com medo, mas sei que Deus está comigo. Eu posso até passar por dificuldades, mas eu experimento da aplicação das promessas de Deus na minha vida. Aquilo que a Bíblia me ensina, eu começo a ver que está sendo aplicado na minha existência. Eu começo a desfrutar disso. Na atuação do próprio Espírito Santo de Deus. Romanos vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Irmãos, eu estou revendo o meu conceito de oração. A gente fala que orar é falar com Deus, não é isso? De modo simples, o que é orar? É falar com Deus. É mais, irmãos. Porque é possível alguém orar e não falar com Deus. A oração pode se tornar tão mecânica e tão como uma atividade sem conexão com o divino, que são simplesmente palavras, e belas palavras, jogadas ao vento. Eu preciso entender a oração como algo íntimo. Sabe aquela... Vou te contar, a mulherada vai entender do que eu estou falando. Os homens vão ter mais dificuldade. Mas sabe a mulherada, você está lá em casa, passou o dia, ajeitou, chegou o maridão. Maridão, está pensando, sei lá eu, na pescaria, está pensando, sei lá eu,
no jogo de futebol, final do campeonato vai ter, ou pensando besteira, porque o homem também pensa besteira. Até mais do que qualquer outra coisa. Tá lá, no mundo dele. Aí você chega assim, você tá lá, sua casa, ele sentadão lá, ele tá lá. Você tá falando com ele, você tá conversando com ele, você tá contando o seu dia para ele, apresentando os problemas que estão acontecendo, você tá não sei o quê, tarará, e ele tá lá, corpo presente. Corpo presente. E ainda, né, no esquema de bovino dele. Tá lá. Beleza, aí você falou assim, já falei com o maridão. Tá tudo certo. Aí chega no dia que você falou tudo que você tinha que ter falado, que ia fazer, que não sei o que tal, você faz, como é que você vai fazer? Mas não falei com você? Não, comigo não. Fulano, você estava assim, assado. Não. Você gravou? Você não falou isso para mim. Quer ver aqui, ó? Experiência social. Quem já passou por isso, levanta a mão. Olha que coisa linda. Se fosse apelo para Jesus, tirava uma foto, falava assim, ó gente, hoje tanta desconversão aqui. Né? Mas falar com a pessoa não necessariamente significa que você está em interação com ela. Vai lá. Ah, desculpa, né? O pecado sempre aflora no coração, né, gente? Mas e o inverso é a mesma coisa, irmãos. Às vezes nós falamos com Deus querendo que ele seja igual ao nosso marido, que nem escute. Você não está falando com ele. Você está simplesmente jogando palavras ao vento. O crente, ele conhece a Deus e a Jesus, ou seja, ele tem intimidade. A oração precisa ser aquela conversa que você chega e diz, desliga a televisão, preciso falar com você. Olhe nos meus olhos. Ou aquele tipo de conversa que você sabe que está tendo a interação correta. E não são palavras jogadas ao vento. O sentimento, quando você vai falar com Deus, é lógico que com Deus você não precisa fazer isso, né? É as parábolas inversas do Evangelho, né? Usa o exemplo do juiz iníquo para dizer que Deus não é um juiz iníquo. Então, a minha analogia aqui é justamente usar aquilo de ruim que acontece no relacionamento interpessoal, e Deus não é assim. Mas eu preciso ter uma conversa de intimidade com Deus. Isso é verdadeira oração. E o crente convertido, ele quer isso. Ele ama isso. Você que está acompanhando as devocionais que a gente está fazendo no livro dos Salmos, recentemente eu pus uma falando do antropomorfismo, né, de usar partes humanas para Deus. E no texto que fala assim, incline os teus ouvidos. Lembra disso? Acho que foi essa semana, né? E o desejo do salmista é justamente esse, Deus, me escuta. Eu preciso realmente falar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor incline, que o Senhor vire os ouvidos para mim. E ele se derrama. Tem gente que faz oração e depois de meia hora ser perguntado sobre o que ela orou, ela nem sabe o que ela falou. Já caiu no sistema mecânico, o automático. O crente, irmãos, ele sabe que ao falar com Deus, Deus de fato vai estar ouvindo. E ele deseja essa comunhão. E ele, por mais que seja tudo racional, ele sente que Deus está ali com ele, que Deus está falando com ele, que Deus está ouvindo ele, que Deus está atento às palavras da oração dele. E a gente fica aguardando. Aquele que tem comunhão com Deus, ele aguarda a resposta de Deus. Esse negócio do automático é tão complicado, não sei se já aconteceu contigo. Comigo já aconteceu, por isso que eu estou falando. Por redento esse negócio, tem que ser algo mais.
certa época da vida eu fiz lá uma oração a Deus e pedi determinada coisa. E foi meio no automático, sabe? Passa um tempo, acontece. Aí você fala, puxa vida. Aí o Espírito Santo toca na gente. Você se lembra, fala, nossa, eu pedi isso a Deus. E agora aconteceu. Mas eu havia me esquecido daquilo que eu tinha pedido a Deus. Porque estava na conta do automático. Deus não se esquece, irmãos. Essa intimidade. O Espírito Santo, ele atua em nós. O verdadeiro crente, ele precisa sentir isso. Tá. Olha, Bono, eu vou ser muito sincero contigo. Eu estou aprendendo isso também. Tá? A questão, a Bíblia diz que ansiar pela presença do Senhor é algo que tem que ser trabalhado no coração da gente. E isso que você me falou é um negócio interessante, porque às vezes, principalmente pessoas que nasceram na igreja, não foi convertido, não passou pelo novo nascimento, pela regeneração. Mas desde pequenininho, ele aprendeu na escola dominical e na casa a fazer oração. Ele está há 20, 30, às vezes 40 anos orando. Porque ele aprendeu desde pequenininho. O pai é crente, a mãe é crente, ensinou. Pequenininho, desde pequenininho está orando. Só que isso ele aprendeu e ele faz essa prática, colocou lá, sei lá, eu como escovar dente, como, sei lá, eu pentear o cabelo. É uma prática natural do dia a dia dele, tá? Só que enquanto ele não passa pela regeneração, são palavras soltas, porque o morto nem ora a hora. Então tudo que ele faz não tem valor nenhum. E aí, quando ele se converte, ele passa pelo novo nascimento, corre esse risco dele continuar na prática da oração simplesmente por ser uma atividade a mais no dia. Eu considero que um dos modos para a gente sair desse automático é falar isso com Deus. É falar isso com Deus. Irmãos, eu estou indo para 32 anos de convertido. E desses 32, 29 anos de ministério. E vou completar 25 de ordenação agora, 2025. Às vezes eu chego para o Senhor e falo assim, Senhor, a vida está tão no automático, Pai, que me perdoe, porque eu estou aqui falando com o Senhor, eu estou falando com o Senhor, nem sabendo por que eu estou falando com o Senhor. Mas me ajude, Pai, me dê os motivos corretos, me dê a inclinação correta, me dê a motivação correta, que eu possa ficar na Tua presença, que eu possa sentir a Tua presença. E aí eu coloco aquilo como prática, irmão, de oração constante. Para policiar, inclusive, meu próprio coração, para não fazer aquele negócio, o Senhor sabe todas as coisas, abençoe em nome de Jesus, amém. Viu? Como eu estava te falando, a gente consegue pensar em outra coisa enquanto está orando, quando não é uma conexão com Deus. E a gente precisa buscar isso. E a atuação do Espírito Santo é essencial, irmãos. Por isso eu preciso buscar. É um exercício. E eu preciso me derramar. Senhor, eu estou assim. Senhor, eu estou assado. Senhor, eu estou com o coração desse jeito. Então, é o que eu tenho usado na minha vida. Agora, pastor, resolveu nunca... Não, de tempos em tempos parece que a gente entra nessa roda automática. E é preciso voltar, é preciso recuar. E buscar o Senhor. Começar de novo, dar um restart, né? Começar do zero de novo. Isso acontece sempre, irmãos. Isso não é só na oração, não. Isso é na frequência até da igreja, nos trabalhos da igreja. E você quer saber se o trabalho da igreja é um negócio automático ou se é um negócio de comunhão com Deus? É só você começar a faltar 2, 3 domingos para você ver.
Se você faltou 2, 3 domingos, você fala assim, eu já faltei 3, 4, vou voltar mais um. Se for um negócio que está tudo tranquilo, é prova que estava no automático. E tem gente que faz isso com pessoas. Meu pai ficou velho, minha mãe ficou velha, eu tenho que visitar os benditos lá. Não morre essas coisas, eu tenho que ir lá. E vai. O cara visita todo dia, o pai e a mãe dele. Ele visita, mas é um negócio mecânico. Tanto que chega lá, aí o pai quer contar a mesma história que ele contou ontem. Você quer ouvir? Não. Tá bom, pai, você já me contou. Tá bom. Cadê as contas aqui já para eu acertar, tal, não sei o quê? E dá o cartão lá do senhor aí que eu tô apertado esse mês, vou ter que pagar o do senhor mesmo. É simplesmente para bater o martelo. Você não tem intimidade. Se a gente faz isso com as pessoas que a gente está vendo, qual que é o risco de fazer isso com Deus? Muito maior. Então eu preciso me policiar, irmãos. E me exercitar. É uma prática. E isso, quanto mais eu tenho intimidade com o Senhor, mais eu tenho certeza da minha salvação. Porque eu conheço. Porque eu estou firmado na palavra. Porque eu estou buscando santificação. E esse é um processo de avivamento na minha vida. É um processo de renovação, de restauração. E usar os mecanismos que a própria palavra de Deus diz que isso traz renovação para a minha vida. O me envolver com as coisas de Deus, irmãos, não é para garantir a sua salvação. Como você sabe, você já foi salvo pela graça. Mas é um mecanismo para te preservar de você mesmo. Porque se você acomodar... pastor, eu vou perder a salvação? Não vai. A gente sabe disso. Mas você vai deixar de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível, então, ter certeza da salvação? É. Aqueles que passaram pelo novo nascimento, que ouviram o chamado do Senhor, que estão debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, sabem. Essa certeza pode até passar por altos e baixos, por conta de um pecado que eu cometi, alguma situação terrível que tenha acontecido. Então, eu posso até ter uma oscilação na certeza da salvação. Mas quanto mais eu me achego e me derramo na presença do Senhor, mais essa certeza se solidifica. Mais eu posso ter certeza disso. Ok?